Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Sejam bem-vindos a esta nossa segunda aula a respeito da indústria 4.0, em que trataremos do pilar simulação. Dentro deste pilar, é importante dizer que ele faz bastante relação com o pilar de manufatura aditiva, por exemplo, que permite que a partir da simulação nós tenhamos ali o modelo matemático definido, o modelo tridimensional definido para alimentarmos um software de uma impressora 3D, por exemplo, para imprimir uma peça. Portanto, este software ele é bastante, este software não, perdão, este pilar ele é bastante integrado com o pilar da indústria 4.0, que é a manufatura aditiva. Como primeiro modelo de simulações, nós temos os próprios softwares de CAD, Computer Aided Design and Drafting, que nos permitem desenhar, criar modelos tridimensionais dentro de um software, antes mesmo de termos a peça física, e desta maneira a gente consegue verificar interferências, possibilidade de montagem, necessidade de recursos, verificando inclusive questões de espaços, peso, facilidade ou dificuldade de transporte, necessidades de desmontar parte do conjunto para facilitar um transporte, enfim, questão de alocar recursos para movimentação. Isso tudo é possível ser feito ainda em um ambiente virtual, sem que necessariamente qualquer tipo de recurso físico tenha sido mobilizado. E é justamente a partir desse tipo de construção de modelos que nós conseguimos utilizar, por exemplo, uma matriz tridimensional de uma impressora 3D para gerar a peça e verificarmos fisicamente as características dela antes de startar uma produção seriada, por exemplo. Então, a partir de modelos desenhados em softwares do tipo CAD, como por exemplo o FreeCAD que aparece aqui, Inventor, AutoCAD, SolidWorks, NX, Solid Edge, a partir destes softwares a gente consegue validar modelos, enviar estes desenhos, estes modelos tridimensionais para um software que alimenta uma impressora 3D e a partir da impressão gerar um protótipo em que a gente possa validar este protótipo utilizando ele para inspeções de qualidade, inspeções geométricas, inspeções dimensionais e uma vez validado aí sim iniciar a produção. Existem também simulações do tipo Computer Aided Manufacturing, ou CAM, que nos permitem verificar toda a questão de interação ferramenta e peça durante uma atividade de usinagem, por exemplo. Aqui nós temos uma operação de torneamento que está sendo demonstrada, né? O link para o vídeo segue aqui embaixo. Esta operação, ela nos permite, essa operação de simulação nos permite verificar ali trajetória de ferramenta, possíveis colisões entre ferramenta e peça, ajustar parâmetros como velocidade de avanço da ferramenta, velocidade de corte, que é o giro da peça, no caso aqui da operação de torneamento, penetração da ferramenta na peça, enfim, todos os parâmetros de usinagem eles podem ser controlados e validados por um modelo tridimensional dentro de um software do tipo CAM, antes mesmo de irmos para a prática, antes mesmo de gastar qualquer recurso, gastar hora homem, hora máquina, pastilha de torneamento, por exemplo, tempo de setup. Isso tudo a gente consegue ainda fazer a nível de software. Inclusive ajustar os parâmetros, como os mencionados aí, velocidade de corte, penetração, velocidade de avanço de ferramenta, verificando questões como rugosidade. Então a gente pode fazer uma simulação bastante fiel das condições finais da peça e também da operação em si, portanto, durante a fabricação da peça, antes mesmo de irmos para a realidade física, então, gastando ali apenas recursos computacionais até então neste momento. E por fim, não menos importante, uma outra forma, outro recurso de simulação que se faz bastante uso são os softwares do tipo CAE, né, o Computer Aided Engineering, que nos permitem verificar questões como
a resistência mecânica de peças, de geometrias propostas, para que a gente possa garantir que estamos utilizando ali o melhor aproveitamento possível de recursos, né, de material para, para uma determinada aplicação, para uma determinada geometria, para uma determinada montagem, uma determinada construção. Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, uma montagem que envolve ali um acionamento de mola, amortecedores, que existe uma geometria complexa que dificilmente conseguiria ser feita validação estrutural em termos de resistência, cisalhamento, torção, flexão, tração e compressão de forma analítica. Por isso é necessário lançar mão do uso de um software. O mesmo acontece aqui para uma estrutura complexa que compõe a carroceria de um carro. Também é algo que não se consegue fazer de forma analítica, com precisão. Então isso nos permite fazer melhor aproveitamento de matéria-prima, portanto, utilizando a menor quantidade possível de material para uma determinada resistência mecânica admissível ou permissível. Neste caso aqui, no centro, um rotor de uma turbina ou de um compressor ou uma bomba, que demonstra claramente o estudo complexo que envolve a construção e definição destas palhetas, né, da posição das palhetas, geometria das palhetas. Esse é um bom exemplo, inclusive, porque a gente consegue não só validar o modelo geométrico, mas também fazer uma simulação em CAM, perdão, de todo o processo de manufatura, como seria usinar essa peça em um torno 4 eixos, por exemplo, ou num centro de usinagem. Aqui à direita nós temos, além das geometrias analisadas em CAI, como essa aqui, que está posta aqui embaixo, que é uma geometria complexa, que está ali sendo avaliada em termos de deslocamento, deformação e tensão, suportada pelo material mediante os carregamentos aos quais ela está sujeita. Mas também, como a gente verifica aqui nessas duas imagens, uma esfera e um hemisférico, ali submetidas às linhas de escoamento, né, linhas de fluxo, que demonstram claramente um estudo do escoamento de um fluido sobre a superfície esférica e hemisférica. Então isso aqui já foge um pouquinho além do que é o software CAI, já entramos aqui na questão do CFD, Computational Fluid Dynamics, que envolve o estudo dos fluidos, dos escoamentos e do contato destes, né, da interação destes com estruturas, seja elas quais forem, metálicas, alvenaria, enfim. Então, o uso de softwares do tipo CAI nos permitem aí para geometrias complexas, para interações complexas, estudar o comportamento em termos de deformações, deslocamentos, resistência mecânica, falha por fadiga, desgaste, de forma mais simplificada e muito mais rápida. Portanto, a gente consegue poupar recursos, inclusive validar modelos tridimensionalmente antes de podermos fabricá-los, antes mesmo de construirmos um protótipo. Então, a gente valida por aqui, utilizando essas ferramentas, produzimos um protótipo quando possível por meio de manufatura aditiva, validamos o protótipo e somente então partimos para a fabricação do produto final, fisicamente falando. Bom, era isso que eu tinha aí para falar para vocês hoje. Espero que tenham compreendido. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá.